De Moçambique em plataformas internacionais de teatro. Vamos falar de São Tomé e Príncipe, que acolhe um importante evento de teatro e que procura trazer histórias, grupos, propostas de diversas partes do continente africano. E Moçambique está presente através de uma peça de teatro encenada, dirigida por Maria Thalia, que recebemos aqui para a conversa. É a partir deste 21 de julho que participa neste grande encontro. Boa tarde, professora. Boa tarde, dramaturga, encenadora. Como é que estás? Boa tarde, Bamo. Obrigada pelo convite. Eu estou bem, melhor ainda por estar a bater este papo contigo. Pois, São Tomé e Príncipe a levar uma história de Moçambique. O que há de relevante a partilhar com todo o continente nesta peça, pois é, vizinha? Então, a vizinha é um espetáculo bonito, não porque eu é que eu fiz. Impressionou muita gente, aliás, na estreia, né? Exatamente. É um espetáculo bonito que conta muitas histórias bastante atuais. É uma mulher que está trancafiada em casa pelo seu marido e ela vai contando histórias, não de forma assim linear, mas histórias que têm que ver com a vida dela, quiçá com a vida de muitas mulheres. Não gosto muito de falar só mulher, porque nós podemos dizer que estamos... Está na moda agora falar de empoderamento da mulher e tal, mas não é só a mulher que está a ser empoderada, mas é o homem também, porque aquela mulher depois está inserida numa família, que nesta família há homem ou homens, então o homem também acaba sendo empoderado nesta... Então, libertar a mulher é também um mecanismo muito importante para que esse mesmo homem tenha mais poder e tenha mais liberdade. Liberdade no sentido não pejorativo da palavra, não é? Pejorativo nessa conversa, seguramente. Nesta conversa, porque nós não vemos a mulher como algo isolado, mas uma mulher que está inserida numa casa, numa família, numa comunidade, sociedade e por aí fora. Então, todas estas coisas que acontecem à volta desta mulher, de uma ou de outra forma, também acontecem à volta destes homens com quem ela vive nesta casa. Então, nós vamos levar esta comédia. Eu não gosto muito de rotular os meus trabalhos, dizer que isto é comédia ou se isto é tragédia, porque a noção de comédia e de tragédia varia em função de quem está a viver esta história. Se eu estou a contar, por exemplo, a tragédia que está a acontecer em Cabo Delgado e tu não estiveste lá, não perdeste ninguém e tudo, mas pode ser que a forma como eu o faça seja cômico para ti, mas se eu estiver a contar esta mesma história para uma pessoa que está a viver os traumas e os problemas de Cabo Delgado, isto vai ser uma grande tragédia. Então eu não gosto muito de rotular os meus trabalhos por causa disso. E a história é contada de forma meio que brincada, mas que mexe com as emoções. Daí ter mexido muito com as emoções de muitas pessoas quando o espetáculo estreou. E continua a ser assim. Eu, quando vejo os ensaios, ainda que seja eu a diretora do espetáculo, ainda me emociono. A atriz ainda se emociona, porque são temas bastante atuais que são abordados lá. Uma pergunta, Maria Thalia. Eu sinto desde Psicose que, como encenadora, a Maria Thalia vive muito as histórias, as peças, vive profundamente os personagens e a história. A história em palco, mas a história por detrás da própria história. Eu acho que é importante que... Ou seja, acho que é isso que faz com que os meus espetáculos vivam. Porque tem muita carga emotiva e de verdade. Eu costumo dizer que é preciso que a gente encene com verdade. Se eu encenar com verdade, eu vou tocar. E não é só ao público que eu pretendo tocar com os meus espetáculos, mas eu procuro tocar-me a mim primeiro. Eu sofro durante a produção do meu espetáculo, sofro durante o momento da pesquisa e tudo mais, sofro quando o espetáculo está em cena. As coisas que o público está a sentir enquanto o espetáculo acontecem comigo. Eu não consigo ficar sentada enquanto o espetáculo decorre. Se ele tiver 1, 2, 3 horas, eu estarei em pé. E durante aquele momento todo, podes crer, eu estou a passar mal, porque é muito meu, é muito dentro, é muito... E às vezes há pessoas que dizem assim, estamos a pedir, nos ensinar a encenar do jeito que tu o fazes. Não é possível fazerem do jeito que eu... E como é que fazes? Como é que assumes este lugar de pertença?
porque há ferramentas técnicas, como ensinadora e professora de teatro que usa para ensinar, para dirigir, ferramentas técnicas, mas como é que se constrói essa relação? Para além do sentido de responsabilidade, de técnica, de metas e estratégias muito bem claras, que é ciência, que o teatro também é ciência, como é que monta isto? Como é que constrói isto? Eu tenho estas ferramentas de que estiveste a falar agora, que são ferramentas de todo um conjunto de elementos que fui adquirindo durante o meu percurso estudantil e depois disso dos sítios onde eu visito e tudo mais, mas tem uma coisa muito minha, que é particular, um universo muito meu. E neste universo sou eu é que visito e não tem como, ainda que nós tivéssemos nascido juntos, fôssemos gêmeos, é como um ADN. Cada um de nós teria o seu. E este universo onírico meu tem lá coisas muito particulares minhas, que tem muito que ver com as minhas vivências. Nós podemos ter crescido juntos no bairro da Machaquén, na mesma casa, inclusive, mas nós vivenciamos coisas diferentes. Na nossa casa pode ter baratas, não é? Mas aquilo que a barata vai mexer contigo é diferente do que vai mexer comigo. Então, lá nas minhas vivências, tem os meus medos, tem os meus anseios, tem as minhas alegrias. E sempre que eu vou montar um espetáculo, dependendo do tema que este espetáculo tem e me sugere, visito estes meus lugares que estão dentro de Os mim. jardins mais proibidos e não. Exatamente, eu visito, porque houve uma altura da minha vida que eu tinha medo destes lugares. Porque quando eu entrasse, não sabia sair, mas eu aprendi a conviver com eles. Eu aprendi a viver com os meus traumas, aprendi a viver com os meus medos e eles agora são meus amigos. O teatro é um lugar de libertação também, nesse sentido? Exatamente, por isso que eu digo hoje, eles agora são meus amigos, porque eu aprendi a libertar-me. Diz o Augusto Boal que o ato de transformar é transformador. Eu não te posso transformar se eu não me transformei. Então, eu antes de começar a usar o teatro para me libertar, precisei buscar esta libertação. E onde é que deveria buscar a libertação? Não fora, mas dentro de mim. Eu sei em que momento passei a ter medo de água fria, por exemplo. Então, eu tenho de voltar lá, tenho que fazer o mesmo caminho, a mesma trajetória, para perceber o que aconteceu lá com a água fria. Por quê? E começar a fazer este caminho, primeiro de regresso, para poder voltar com a água fria e sentar com ela e lhe perguntarei, Joe Brada, qual é o teu problema final? Ou perguntar-me a mim, qual é o meu problema então com esta água fria? E aí começar a criar uma relação. Há aqui uma relação que se cria e depois guardo esta liberdade que busquei, volto a devolver neste lugar. Quando eu precisar dela, vou lá e busco, já estou curada. E quando eu estiver curada, o Bama de olhar para mim. Uau, esta não é a mesma pessoa que tinha... Aliás, a relação que esta pessoa tem hoje com água fria não é a mesma que tinha. O que aconteceu? Podemos ter um espaço como este, onde vamos conversar e vou partilhar o que aconteceu. E o Bamo também faz o seu caminho para poder encontrar a libertação. Então, este ato de libertar é libertador. Enquanto eu não estiver realmente liberta, não tenho como libertar-te. Muito profundo isto. Muito profundo também é perceber esse exercício que é entre a técnica e as convicções, os lugares, como também um lugar e uma forma de extrair do ator esses todos mundos e submundos. Acho que o papel e o grande desafio do encenador é também extrair do ator tudo o que há dentro de si sobre aquele espetáculo, sobre aquele assunto. Fale-me disto. Tem um autor que agora o nome me foge, que ele fala que o encenador é um ser egoísta. O encenador é um ser que suga. A minha função é esta enquanto encenadora. Quando eu tenho o ator ali, aliás, eu primeiro identifico o projeto no qual quero trabalhar. Quero trabalhar quando não é um trabalho por encomenda, claro.
Mas se é um trabalho que eu vou atrás, eu pesquiso, identifico o projeto, faço trabalho de pesquisa e nesse trabalho de pesquisa também pesquiso o ator. Com que ator vou trabalhar? Quem que se enquadra neste perfil? E isso exige uma observação extremamente Sempre, profunda e dura e de sempre. pesquisa, na verdade. Exatamente. Uma então observação. eu já sei qual é o ator com quem vou trabalhar, ator ou atriz. E sei também, e este exercício de sugar o ator, a gente não faz uma escolha de forma assim aleatória. Tem que ver quem é este ator que se vai permitir ser sugado. Estás a perceber? Porque se eu escolher por escolher, porque é bonito, porque representa bem, não é suficiente representar bem. É preciso ter algo mais. É preciso que o ator aceite ser sugado, porque há atores que simplesmente não aceitam. E eu não trabalho com metas. Não posso fazer um trabalho de 10 meses se posso fazê-lo em uma semana. Então, eu vou já buscar um ator que facilmente saberei chegar a ele, que vai me entregar tudo aquilo que eu quero. Então, o meu trabalho é esse, é extrair. Eu extraio emoções, extraio tudo, até aquilo que o ator nunca se imaginou fazer, ele vai poder fazer. E aí, quando eu extraio essas coisas todas do ator, é para eu poder meter as minhas coisas nele. Então, eu preciso dele vazio, para poder meter as minhas coisas lá. E o que eu vou meter são as tais minhas vivências. É o tal meu universo. Porque você pode estudar toda a técnica que há em todo o universo. Mas se você não tem esta parte de que eu estive a falar agora, você vai passar a vida a fazer réplica daquilo que os outros já fizeram. Por quê? Porque você conhece a técnica, tem domínio da técnica, mas falta a alma. Ora, o teatro, assim, as artes no geral, é a alma que faz a coisa funcionar. É a alma, sabe, que faz aquela coisa. Quando a gente assiste, a gente sente umas borbulhas no corpo, uns calafrios, umas borboletas, sabe? E depois fica tipo, mas o que é isso, meu Deus do céu? Eu nunca pensei que isso fosse possível. É a alma. Esse trabalho tem alma. São as folhas a levantar um vento, não é? Exatamente. Então, quando nós estamos diante de uma obra e não sentimos isto, não há alma. É apenas uma obra. Ou então não é obra. Não, não é uma obra de arte, pode ser uma obra. Exatamente, é uma obra, mas não é obra de arte. Porque depois começamos a discutir isso. Até que ponto é uma obra de arte? Então, nós precisamos de sentir coisas, seja numa obra literária, numa música, peça de teatro e por aí fora. Então, é esta alma que faz-nos percebermos a diferença entre aquele que de facto é e o que não é. Fale-me da Sabina, como atriz selecionada para este monólogo em si, é aquilo que procurava a encenadora na atriz. Fale-me da Sabina. Então, espero que ela não me mate, hein? Não vai. Espero que ela não me mate. Porque, como eu dizia antes, eu faço, primeiro, pesquiso o projeto no qual quero trabalhar num projeto X assado e cozido, identifico o texto e depois procuro a atriz ou o ator que possa se encaixar nesta personagem, o perfil do ator. E Sabina tinha tudo o que eu precisava. Primeiro, porque ela estava a viver um período como pessoa. Eu dizia há dias, não sei com quem conversava, e falava mesmo da vizinha, que os assuntos que ela levanta, a peça, levanta assuntos muito atuais, que ela discute a condição humana. Até que ponto eu quero ser aceite num determinado meio? Ora, não é sobre ser aceite neste meio, mas é sobre eu me aceitar. E é sobre eu aceitar os outros. Que o resto há de vir automaticamente. Eu não devo procurar aceitação. Então, a Sabina vivia num momento difícil com ela mesma. Estava com muitas dificuldades de aceitar algumas coisas. Mas para poder aceitar estas coisas, o processo passava por ela se aceitar, por ela se descobrir, por ela se visitar. Eu precisava de trabalhar com ela, porque a peça falava muito do momento que ela estava a viver naquele momento. Eu precisava de libertar alguém. E as palavras não bastam. A gente precisa de saber e de usar as ferramentas que a gente tem para libertar os outros. Se a gente pode
libertar os outros. Eu precisava de libertar a Sabina e não havia outro meio de o fazer senão usando a vizinha. E as técnicas que nós fomos usando, descobrimos muitas coisas juntas. Ela descobriu-se, ela libertou-se e entrou no processo. Pois. Passando primeiro pelo tal esvaziamento. Eu tive que lhe sugar, e ela estava pronta para receber, e aí comecei a lhe introduzir coisas. Chegou uma altura que a Sabina abria a boca para falar, o que eu estou a dizer? Sabes? Tipo, a Sabina falava, parecia estar a ouvir-me a mim mesma. Uau! Estamos a conversar. Agora podemos trabalhar, agora podemos trabalhar. Então, é muito isto. Ela é uma boa atriz? É. Está fazendo um bom trabalho com a vizinha? Está. Mas ela pode não funcionar para um outro monólogo. Portanto, não é só uma pessoa ser um bom ator, uma boa atriz, que logo a coisa é automática. De, funcionou para esta peça, vai funcionar para outra. Não, não é bem assim. Então, é preciso que o encenador esteja constantemente a fazer este jogo, sabe, de perceber este espetáculo funcionou bem porque teve um bom casting. É fundamental um bom casting para um bom funcionamento de um espetáculo. E esse espetáculo agora vai a um outro lugar, no sentido de que vai a esse festival, São Tomé e Príncipe, as Ilhas Maravilhosas, e estará lá para influenciar outras conversas sobre tudo aquilo que este monólogo nos faz conversar. Mas eu volto ao próprio espetáculo e o que suscita em termos de conversas. Que temas muito importantes despoleitou após a vizinha, depois da estreia? Então, eu lembro-me de fazermos a antestreia e no fim as pessoas bateram palmas durante muito tempo, ovação, e depois sentaram-se. Eu fiquei tipo, o que eu vou fazer com estas pessoas agora? É suposto no fim as pessoas irem embora. As pessoas sentaram, as pessoas queriam conversar. Muitas das pessoas diziam, isto está a acontecer comigo. Por exemplo, algumas das coisas que acontecem lá na peça é que a mulher está trancada dentro de casa pelo seu próprio marido, porque o marido acha que se ela sair, os outros homens vão meter-se com ela. O marido é ciumento, possessivo, essas coisas todas. E ela está lá, dentro de casa, tem tudo. E ela fala, eu tenho tudo, meu marido não me deixa faltar nada. Mas ela tem tudo que o dinheiro pode comprar. E o amor? É sobre o afeto, é sobre o amor. É. E o carinho. O marido não está preocupado com isso. Ela está lá, ela é apenas um objeto. Ele usa-na quando ele quer, dá-lhe comida, aquilo que ele acha que é boa comida. Por exemplo, um dos discursos dela, ela diz, meu marido dá-me tudo, compra tudo, não sei lá o quê, mas para falar a verdade, não compra nada. Porque ele compra cabeça de boi, mão de boi, fígado de boi, tripa de boi. É tudo boi, 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 boi. Por mais carne que você goste, mas tem um momento que você quer uma outra coisa. Então, esse é apenas um dos exemplos de que a peça fala. E depois não tem carinho. Ele nunca está lá para ela. E quando está, não é do jeito como ela gostava que fosse. Até que e ela, durante anos, acreditou que era aquilo que a vida conjugal devia ser. Até que um dia, por ironia do destino, descobriu, dentro de casa, trancada em casa, porque o marido diz, ok, fica aqui, quer estudar inglês, então eu vou mandar vir alguém para te dar aulas de inglês. Mas descuidou-se, arranjou alguém mais do sexo masculino. E dentro de sua própria casa aconteceu o que ele temia que acontecesse lá fora. Pois. E finalmente a mulher descobriu que há mais vida para além das quatro paredes. Pois é, vizinha, não é? Pois é, vizinha. As desculpas que os homens sempre contam. Pois é, vizinha. Maria Itália, quero lhe agradecer profundamente pela presença. Um bom trabalho durante este tempo nas Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Com muita pena minha, vamos terminar a nossa conversa. Obrigada, mas tempo em televisão é muito dinheiro e nós não temos dinheiro, Sim. só temos palavras. Eu só não percebo porque é que cantam tanto que tempo em televisão é muito dinheiro e nunca têm dinheiro. Só de me darem um pouco de dinheiro. Só temos palavras. Não, deve haver dinheiro. Não ia dizer que não tem dinheiro, mas ok. No outro dia nós vamos discutir. Vamos conversar sobre dinheiro na televisão.
Está Há aí, dinheiro na está aí televisão. uma Há peça de muito teatro. dinheiro na televisão. E é de me estrear aqui. Há dinheiro na televisão. Gostaste de estar aqui? Esse Amei este auditório lugar. inspirou-te? Amei este lugar. Eu cheguei aqui, eu disse, uau, esta é a sala que um dia quero ter para mim. Mas enquanto não tiver esta sala para mim, estou a poder vir fazer coisas aqui nesta sala, para ver se começamos a meter dinheiro aqui na televisão. Não, há todo espaço, a casa é toda nossa. Por favor, Yeah. é um espaço muito bonito. Obrigado. Dá asas para uma série de programas, de performances, que não seja só para a gente chegar aqui falar. É preciso mostrarmos também aquilo que nós falamos, mostrarmos aquilo que nós fazemos aqui em loco, sabe? Eu estar aqui a falar da vizinha, enquanto a vizinha está a acontecer, Vermos a audiência aqui. está ali e termos televisão, termos teatro na televisão. Pois, a televisão como lugar de encontros e de acontecimentos que traduzem mais, não é? Exatamente, esse que não trabalho. seja só um lugar de diálogo, mas tem que passar a ser um lugar de fazer. Gostei É de disso. maneiras que vai entrar dinheiro. Gostei disso. Paga. Algo que eu não tenha questionado sobre esta ida a esta Mostra Internacional de Teatro de São Tomé e Príncipe, queiras acrescentar? Talvez dizer que é uma mostra internacional de teatro que vai ter todos os países africanos e não só de língua portuguesa. Então é uma coisa que me deixa muito entusiasmada, porque em toda a minha história de artes performativas, teatro, viajei sempre para países de língua inglesa, língua francesa, nunca para países de língua portuguesa. Sobretudo cá em casa, em África, né? Sobretudo cá em África. Então, quando eu penso África, eu penso inglês, eu penso francês, penso traduzir os meus textos para inglês ou para francês. E pela primeira vez vou poder levar o meu espetáculo de jeito que foi concebido, de jeito que emocionou aqui, para ir emocionar na mesma língua. Isto está me a deixar com muita... fiz isso uma vez só, foi no Brasil, mas não era a África. Não era a África, então estou com esta ansiedade de poder ver no olho. Eu gosto muito de ver o olho do público enquanto assiste, para ver as emoções, sabe? O que está a provocar o que é que está a espetáculo, provocar, né? O que é que está a sentir. E vou poder participar nos workshops sem que nada me escape, porque por mais que a gente fale e perceba inglês, não é nossa primeira língua, sempre quando estão a falar eu volto para o Xangana, que é minha primeira língua, depois de lá traduzo para o português, depois... Quando chega o meu momento de interagir, pronto, já passou para outra pessoa. Então, vou poder estar ali muito presente. Só terei de traduzir para uma língua que é para o Xangana, é o de menos. Obrigado, Maria Thalia. Bom trabalho, boa viagem. Obrigada. Estamos muito felizes pelo vosso trabalho que desenvolvem. Canimambo. Um abraço.